Olá, estamos aqui iniciando, a gravação dos nossos, dos conteúdos do terceiro bimestre da aula de Geografia do segundo ano. Então, para início de conversa, esses vídeos, eles são gravados com o intuito, para colaborar e melhorar o aprendizado dos nossos educandos, dos nossos estudantes aqui da unidade escolar. Também, para colaborar com os amigos, professores que precisarem de ajuda para montar as suas aulas. Então, eu vou estar aqui gravando essas aulas, nesses períodos. Então, normalmente serão 2 aulas por semana de cada segmento, 2 aulas do primeiro e 2 aulas do segundo ano, todas elas baseadas no currículo paulista, levando em consideração, quais são os nossos objetivos aqui. Diversificar as ferramentas, que estarão disponíveis para os estudantes e também, visando melhorias, no aprendizado. Então, eu vou usar alguns slides, que são a base do nosso trabalho aqui em São Paulo, Então, essa primeira aula, ela será focada, na população do mundo contemporâneo, Então, nós vamos trabalhar como é que a população, mundial, a população no mundo contemporâneo e como é que essa população ela vai levar algumas transformações radicais no estilo de vida e como nós vemos a situação atual do nosso planeta. Bem, então, o conteúdo, é o título do texto, Então, a população no mundo. Então, quais são os nossos objetivos? Então, analisar as características da população no mundo contemporâneo com base em dados demográficos. Então, nós vamos analisar como que essa população mundial ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo até chegar nos tempos de hoje. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho, lembrando que esse vídeo no máximo terá em torno de 15 a 20 minutos. Então, levando em consideração, qual é o propósito? Levar em conta os dados demográficos e como é que o desenvolvimento dessa população ela afeta as políticas públicas que são a base para esse propósito. Bem, então a primeira coisa que nós vamos levar em consideração aqui é uma matéria sobre o crescimento populacional. Então, a estimativa de crescimento populacional humano no planeta Terra, que começa a ser estudado lá na década de 50, de 1950, Eles vão fazer uma projeção de 1950 até 2100, vendo qual é a curva de crescimento populacional até lá. Então, a revisão, de 2019 das projeções populacionais da ONU para o século 21. Então, a ONU ela vai fazer uma projeção estipulando qual a possibilidade de crescimento populacional até 2100. Então, os primeiros dados coletados aqui, então a ONU ela chega ao número do seguinte, que esses dados foram divulgados no dia 17 de junho de 2019, aonde a população mundial naquela data ela era de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. E as projeções seriam que ela chegaria a 7 bilhões 790 milhões no ano de 2020 e de 8 bilhões de habitantes agora no ano de 2023. Então, observando esses dados, então nós vemos que o crescimento populacional, a curva do crescimento populacional hoje, ela é uma curva ascendente. Então, nós temos que pensar da seguinte forma, o crescimento populacional ele está extremamente acelerado, e isso, a ONU, ela tem algumas preocupações, levando em consideração qual será a projeção até 2100, que nós vamos dar continuidade aqui. Então, em decorrência das certezas, incertezas sobre o futuro, as projeções são apresentadas em 3 cenários. Então, as projeções até 2100. Existe uma projeção, que em 2100, uma projeção alta, que a projeção será de 15 bilhões e 600 milhões de habitantes em 2100, a partir da revisão de 2017, essa projeção, ela coloca que pode ser um pouquinho maior, de até 16 bilhões 520 milhões de habitantes. Então, em um cenário de projeção média, fazendo
uma curva, né? Então, a população global seria de 10 bilhões 870 milhões de habitantes em 2100. E essa revisão de 17, ela coloca que existe essa projeção que a população pode chegar a 11 bilhões 180 milhões de habitantes. Então, e no cenário de projeção baixa, ficaria de 7 bilhões 320 milhões de habitantes em 2100, e a revisão que foi realizada tem essa estimativa de que a população mundial é de 7 bilhões 280 milhões de pessoas. Isso são projeções, são dados que são colocados aí. Então, nessas projeções médias, a mais provável de ocorrer é da revisão de 2019, que é de 300 milhões menor do que da projeção da revisão anterior divulgada em 17. Então, estudando novos dados, as taxas de natalidade, taxa de mortalidade dessas populações, então estima-se que esses dados ele terá um erro em torno, né? Então não é um erro, é uma projeção, né? Que a população ela será menor. Então a população ela terá menos 300 milhões de pessoas no mundo, né? Levando em consideração essa projeção de 17. Mas, né? Nós devemos sempre pensar que isso são projeções. Então muitas coisas podem ocorrer até lá. Então guerras, doenças, como nós acabamos de sair da Covid-19. Então, nós temos que pensar que são projeções, né? Então, são suposições baseadas em cálculos matemáticos, que não são, assim, eles têm as suas metodologias, mas essas metodologias, elas são baseadas em variáveis, e essas variáveis podem levar a população a ter um crescimento maior ou menor, né? Então, isso pode levar a algumas causas, né, que nós devemos levar em consideração. Bem, então aqui nós temos esse gráfico, né? Então, dentro desses três cenários, né? Então, o cenário alto, né? Que a população chegaria a 16, né? Perto dos 16 bilhões. Uma projeção média, onde a população chegaria em torno de 11 a 12 bilhões de pessoas. E a projeção mais baixa, que a população humana ela chegaria a quase 8 bilhões de habitantes. Então, o porquê que é necessário se fazer essas projeções? Principalmente, né, para acompanhar a progressão, né, dessa população absoluta mundial, e também para trabalhar novas políticas públicas, novas formas de trabalhar, né, buscar novas tecnologias, né, soluções para problemas, né, relacionados a um tipo determinado de população. Então, se nós temos muitas crianças, quais são as medidas que nós vamos realizar? Né? Se nós temos muitos idosos, então quais são as medidas que nós deveremos tomar naquela situação? Bem, aí nós vamos seguir, né, para um outro cenário, né? Então, ao observar assim esse gráfico, né? Então, o que nós podemos determinar? Então, dentro daquilo que você compreendeu, daquilo que eu estou falando aqui, daquilo que você está observando, deixa aqui no comentário e começa a dizer o seguinte: o que esse gráfico ele corresponde para você, dentro daquilo que você entende, daquilo que você pensa em crescimento populacional. Um crescimento populacional exponencial, rápido e alto, ele é positivo ou ele é negativo para a nossa sociedade? Né? Então, deixa aqui os seus comentários sobre esse assunto. Bem, então agora nós vamos trabalhar uma tabelinha aqui que vai dizer o seguinte. Então, aqui nós temos 3 colunas colocando as populações em cada continente, dentro da projeção que foi revista em 2017. Né? Então, nós temos que ver da seguinte forma. Então, observando esses dados, nós estamos levando em consideração que os continentes, nós estamos vendo a classificação dos continentes a partir da revisão de 2017. Então, segundo a revisão de 2017, a África, ela vai se tornar a África subsaariana, a África negra, ela vai se tornar a parte do planeta mais habitada, né? Então, com o número da população absoluta mais alto de todo o planeta. A África subsaariana, ela vai se tornar a segunda subdivisão dos continentes mundiais mais populosos do
do planeta. Se nós compararmos cada um deles, então nós vamos ver que o crescimento populacional ele não é igual em todos os continentes. E também a transformação dos perfis, né, dentro dessa realidade. Então nós vamos ver que a Ásia, que no início de 1950 era o continente mais populoso, ele vai se tornar o terceiro continente mais populoso. Então, por quê, né, que isso ocorre? Principalmente pela mudança de perfil da sua população, né? Então, no caso, a Ásia, que está passando, principalmente os países que em 1950, na Ásia, que eram países mais rurais, que tinham uma população mais rural, né? Então, onde a taxa de natalidade era muito mais alta, com o passar do tempo, vai se passando por um processo de urbanização. Então, essa população urbana, ela tende a ter um perfil diferente por conta do trabalho, por conta de outras questões, que faz com que a taxa de natalidade desse grupo social, ela caia. E isso vai refletir exatamente na sua população total, né? Então, nós temos sempre que pensar dentro desse contexto, né? Então, o que faz essa população ela crescer e o que faz essa população ela decair? Então, e quais são os efeitos disso naquela sociedade? Nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Bem, então aqui nós temos também duas pesquisas, levando em consideração que em 2020, né, houve a pesquisa os 20 países mais populosos do planeta, né? Então aqui nós vemos que a China, ele é hoje o país mais populoso, né, do planeta, e em seguida vinha a Índia. Então nós vemos que com o passar do tempo, as políticas públicas ou a imposição do Estado no controle de natalidade que ocorre na China vai fazer com que esse perfil mude e a China ela vai diminuir a sua população comparado com a população da Índia, levando que tem vários fatores que nós devemos levar em consideração, fatores culturais, econômicos, sociais, entre outros. E isso vai fazer com que o perfil da população mude e também a questão da taxa de natalidade. Como nós temos aqui essas três colunas que mostra, né, que em 2100, né, isso com a projeção de 2017, essa revisão de 2017, a população, né, da China, ela será menor do que a população da Índia, né? Então, no nosso caso, o Brasil, né, que nós somos hoje a sexta maior população mundial, né, em 2020, né, segundo dados de 2020, em 2100 nós seremos exatamente a 12ª maior população, né, que pode chegar até 190 milhões de habitantes. E hoje nós estamos girando em torno, né, de 212 milhões de habitantes, né? Então, esses dados eles mostram qual é a projeção, né? E nos leva a ter uma noção daquilo que nós precisamos fazer para que nós tenhamos uma sociedade igualitária ou, né, que não enfrente problemas significativos até lá. Bem, então, quando nós olhamos para essa tabela, né, dos 20 mais da população, então, o que nós podemos dizer aqui? Né? Então, nós consultamos o Atlas para ver quais são esses países. Se nós percebemos bem, quando nós olhamos para a tabela, o perfil dos 20 mais em 2020, a maior parte dos países que tinham a maior população do mundo estavam localizados na Ásia, né? Então, nesse caso, a Ásia é um continente que hoje concentra a maior parte da população mundial. Já em 2100, olhando para essa realidade, os países que fazem parte dos 20 mais são os países africanos. Então, nós temos que levar várias considerações que nós já discutimos lá atrás. Educação, economia, perfil do trabalho. Então, isso vai fazer com que haja mudanças significativas nessa realidade. Bem, então, né, para a gente finalizar aqui,
Então, em aquilo que nós estávamos, que eu coloquei ali para vocês. Então, nós vimos que o continente africano, ele vai ter a maior população mundial. Mas deixa aqui nos comentários, qual é a perspectiva para o Brasil diante dessa análise? Né? Então, ainda pensando no Brasil, quais desafios você acredita que o Brasil deve superar visando a qualidade de vida da população? Então, quando nós olhamos para esses dados, então, o que aguarda o Brasil lá em 2100? Né? Então, né, levando em consideração, não há fórmula perfeita. Então, o que nós vamos precisar fazer para que o Brasil ele tenha, né, ele consiga, né, manter uma população tão grande, né, com uma qualidade de vida e dignidade aos seus habitantes, né? Então deixa aqui nos comentários. Bem, né? Então aqui nós temos as referências da aula de hoje, né? Então nós trabalhamos sobre essa referência, né? Que eu vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo. Então, né? O tema de hoje se esgota aqui, né? Então, dentro desse trabalho é importante visar, né, que o estudo da demografia, junto com com as expectativas populacionais, vão levar a esses dados. Então, o porquê que é importante estudar isso aqui? Né? Então, o porquê que é importante estudar como é que será a população em 2100? Né? Então, é bom a gente começar já a discutir tudo isso para que a gente não sofra nenhum problema futuro. Bem, gente, ó, gostou do vídeo, né? Deixa aqui o seu like, se você achar legal, né? Se você quer que esse comentário, que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Compartilhe o link aqui do canal para os seus amigos, para os seus parentes, né? Gostou do vídeo, deixa o like, né? Também, se não gostou, deixa o like também, que é muito importante para nós. Bem, gente, obrigado e vamos continuar o nosso processo de estudo, né? Vamos lá.